Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer uma pequena revisão sobre o nosso conteúdo, característica do átomo, para ficar mais fácil para vocês. Tendo em vista que eu encaminhei os três links dos vídeos, mas eu vou fazer um pequeno resumo aqui para vocês, ok? Primeiro passo, o átomo. O átomo ele é constituído por 4 partículas básicas, seja ele o próton, seja ele o elétron, nêutron e a massa, ok? Na representação aqui do átomo, eu tenho no centro do átomo, eu tenho um elemento chamado núcleo. Em volta desse núcleo, eu tenho a eletrosfera, onde na eletrosfera se localiza os elétrons. No núcleo do átomo, eu tenho o número de nêutrons mais o número de prótons, ou seja, eletrosfera se localiza a carga negativa. No núcleo do átomo, eu tenho o nêutron, que é uma carga nula, e o próton, que é uma carga positiva, ok? Vamos fazer uma observação que o número de elétrons do átomo, ele pode alterar. Já o número de prótons, que indica a carga positiva, não pode ser alterada, ok? Então, nós temos aqui, ó, o que você não pode esquecer de maneira alguma, que o número atômico ele vai indicar o número de cargas positiva do átomo, ok? O número atômico é o mesmo número de prótons, que também indica a carga positiva do átomo. E é igual o número de elétrons, que vai indicar para você a carga negativa do átomo. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho um átomo, ele tem 10 prótons. Se o átomo ele tem 10 prótons, então o número atômico dele é igual a 10 e o número de elétrons dele também é igual a 10. Então você vai observar que todos eles aqui são iguais. Se o número atômico é 10, o número de prótons é 10 e o número de elétrons também é 10. Se o número atômico é 15, o número de prótons é 15 e o número de elétrons também é igual a 15. Então, sempre esses três elementos são iguais, ok? O que não vai ser igual? O que não vai ser igual é o número atômico não é igual ao número de massa, que não é igual ao número de nêutrons. Nêutrons não é igual a massa e também não é igual ao número atômico. Então, esses três elementos aqui, eles são diferentes, ok? Então, sempre quando você for observar qualquer questão, ele pode trocar. No lugar de ele colocar um exemplo, o átomo possui o número atômico igual a 10. Ele pode colocar que o átomo possui o número atômico igual, melhor dizendo, o número de prótons igual a 10. Ou o número de elétrons igual a 10. Então, você sempre tem que lembrar que esses três aqui são iguais. Beleza? Então, vamos lá. Se você disse que os três elementos aqui não são iguais, o número atômico não é igual ao número de massa, que não é igual ao número de nêutrons, como que eu faço para poder determinar elas? Para você determinar, você tem que lembrar dessa fórmula. A, que significa massa, é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Para mim achar a massa, eu tenho que somar o meu número atômico mais o meu número de nêutrons. Essa daqui é uma fórmula padrão. Professor, mas e se eu quisesse determinar o número atômico? Então, beleza, então vai fazer Z, que é igual a menos N. Número de nêutrons, então, N, que é igual a menos Z. Então, você pode utilizar essas três fórmulas aqui, ó. A, que é igual a Z mais N, para descobrir a massa. Z, que é igual a menos N, descobrir o número atômico. N, que é o número de nêutrons, A menos Z. Ou você pode utilizar apenas essa, que é a fórmula padrão. Ok? Então, nós vamos aqui, ó, pegar o primeiro exemplo. Um certo elemento químico de número de massa igual a 50. Opa, então o número de massa desse elemento químico é igual a 50, ok? Se o número atômico, o número de massa dele é igual a 50, vamos continuar lendo. Apresenta 20 nêutrons. Então, o número de nêutrons dele é igual a 20. Quais são os elementos do átomo? Número de massa, número de nêutrons e o número atômico, ok? Qual o número de prótons? Vocês observaram que aqui eu coloquei o número atômico, mas ele está te perguntando o número de prótons.
Se eu voltar aqui, você tem que lembrar que o número de prótons é o mesmo número atômico. Então, a mesma coisa se eu tivesse colocado aqui. Vamos colocar aqui P, representando o número de prótons. Para você descobrir o número de prótons, você tem que descobrir o número atômico. Então, nós vamos lá. A fórmula geral, Z mais N, ou, se você quiser simplificar, descobrimos por essa fórmula. Então, nós temos aqui, Z A menos N. Então, nós temos qual número atômico? Não tenho. Número de massa eu tenho, que é igual a 50, menos o número de nêutrons, que é igual a 20. Número atômico é igual a 30. Se o número atômico é igual a 30, então eu posso dizer, se Z é igual a 30, é igual ao número de prótons. Então, o número de prótons dele aqui será igual a 30 também. Beleza? Então, por isso que eu falei para vocês, esses dois aqui são iguais. Professor, se eu utilizasse por essa fórmula, como que ficaria? Então, nós vamos lá. 50, que é igual a Z, mais 20. Vamos ter que juntar os termos semelhantes. Então, eu vou ter aqui, Z igual a 50 menos 20. Z, que é igual a 30. Ok? Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, eu tenho aqui um elemento, beleza? Ao qual o átomo é constituído por 17 prótons. Então, P é igual a 17. E 17 elétrons. E 13 nêutrons. Então, N, que é igual a 13. Então, eu tenho aqui, prótons, 17, elétrons, 17, nêutrons, 13, Z. Qual que é o valor de Z? Se P é 17, Z também é 17. Lembra? Os três são iguais. Está faltando quem agora aqui? A, que é a massa. Ou seja, o número atômico eu já determinei, porque se eu sei que o número de prótons é 17, então o número atômico também vai ser 17. Então, 17. E a massa, como que eu faço para determinar a massa? Lembra da fórmula geral. A, que é igual a Z mais N. Então, eu tenho A. Qual que é o número atômico mesmo? Você observa que em nenhum momento aqui ele mencionou o número atômico. Mas como que eu sei que é 17? Porque o número de prótons é 17. Os três elementos aqui são iguais. Então, eu tenho aqui 17 mais o número de nêutrons. Qual que é o número de nêutrons que eu tenho? 13. Então, o número de nêutrons é igual a 13. Então, 17 mais 13 igual a 30. Então, a massa desse elemento vai ser igual a 30. Ok? Então, não esqueça, tá, pessoal? Não esqueça. Professor, mas se ele tivesse, exemplo, perguntando o número de nêutrons, um exemplo qualquer. Muito bem, se ele tivesse perguntando o número de nêutrons, e um exemplo qualquer, vou pegar separado aqui. Então, nós temos N, que é igual a Z, exemplo, menos, ou melhor dizendo, né? Vamos arrumar aqui, A menos Z. Então, vamos ver se dá certo. Então, nós estamos aqui. Qual que é a massa que eu tenho? 30. Qual que é o número atômico que eu tenho? 17. Então, N é igual a 30 menos 17, 13. Confere? Confere. Então, o número de nêutrons dele é igual a 13. Ok? Então, sempre utiliza essa forma e sempre prestar atenção nisso daqui, que é fundamental, tá? Vou focar mais uma vez nisso aqui porque ele é fundamental, ok? Porque muitas vezes as questões colocam assim, ele possui 20 elétrons. Qual que é o número atômico? Peraí, mas se o número de elétrons é 20, o número atômico também é 20. O número de prótons também é 20. Na questão ele coloca, o elemento possui 30 prótons. Qual que é o número atômico? Peraí, 30 prótons, então significa que o número atômico dele também é 30 e o número de elétrons dele também é 30. Agora, se ele perguntar massa ou número de nêutrons, aí nós temos que determinar por essa fórmula, ok? Como esses dois exemplos aqui, Pega os exemplos do vídeo que eu coloquei nos exercícios que eu estou passando para vocês, 5, 6 questões do vídeo, só mudei os valores, beleza? Para finalizar, eu tenho aqui o elemento, é quando ele representa, então eu tenho aqui, X, quem é X? Um elemento qualquer, ok? Então, X, um elemento qualquer, A, número de massa, e Z, o número atômico, ou Z, A, número de massa aqui. Então, ele pode inverter o lugar.
beleza? Mas fica muito fácil. Sempre a massa fica em cima e o número atômico fica embaixo. Vamos pegar um exemplo aqui, o bromo. 35. 35 ele representa o quê? Está embaixo, correto? Se está embaixo, ele vai representar para você o número atômico. Então, o número atômico dele aqui é igual a 35. E o número de prótons também é igual a 35. E o número de elétrons também é igual a 35. Esses três aqui são iguais. E o número de nêutrons? Para você descobrir o nêutron, basta você subtrair a massa menos o número atômico. Então, vamos lá. N, deixa eu só segurar aqui. N, que é igual a massa menos o número atômico. Então, eu vou ter N. Qual que é a massa do elemento? A massa do elemento é igual a 80. Então, eu tenho aqui, ó, 80 menos, qual é o número atômico? 35. Então, eu vou ter aqui o número 35. Então, você vai ter 80 menos 35 igual a 45. Então, o número de nêutrons dele é igual a 45. Ok? Então, o número de nêutrons dele, 45. A massa, é só olhar aqui em cima, igual a 80. Olha outro exemplo aqui. Nós temos o potássio. Número atômico 19, número de massa 39. Qual o número atômico dele? É só olhar embaixo, 19. Número de prótons é igual ao número atômico, 19. Número de elétrons é igual também. Então, os três são iguais. E o número de nêutrons? Basta você subtrair os dois. A massa menos o número atômico. Então, eu tenho 39 menos 19. Então, N, 39 menos 19 é igual a 20. Então, o número de nêutrons dele é igual a 20. E a massa? É só você, exemplo, olhar aqui em cima, que é igual a 39. Bem, pessoal, essa é a nossa pequena revisão, tá? Então, aproveite. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. O que eu vou pedir mais uma vez é para não esquecer desses três itens aqui. E essa fórmula geral, ou você pode utilizar qualquer uma dessas, quando ele pede o número atômico, número de nêutrons, ou ele pedir a massa. Ok? Um abraço e até a próxima.